Com nossa reflexão sobre o mistério pascal de Cristo, com a ajuda do Padre Antônio Seganfredo e o Frei João Manuel, meu irmão no ministério diaconal. Em um mundo marcado por conflitos e divisões, o perdão é o caminho para a verdadeira reconciliação. Com isso, Cristo nos ensina que o perdão não tem limites e é essencial para construir uma cultura do encontro. Somente através do diálogo e da misericórdia podemos superar barreiras e promover a fraternidade que transforma a sociedade. Vamos acompanhar agora a passagem bíblica que irá iluminar nossa reflexão. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Anualmente vivemos o tempo da Quaresma, tempo forte de conversão. E o sacramento da reconciliação é a oportunidade de crescer no amor de Deus e também celebrar o perdão dele na nossa vida. No primeiro bloco, conversávamos, Padre Antônio, sobre em que consiste o mistério pascal. Qual é a relação entre o mistério pascal e o perdão de Deus? Então, Diácono Pablo, esse é um tema de uma profundidade muito grande e eu creio que quem trata assim de modo extremamente profundo é o apóstolo Paulo. E aqui eu quero sublinhar bastante a segunda leitura da quarta-feira de cinzas. Então estamos aqui, vejam, na sexta-feira santa. Então desde a quarta-feira de cinzas até hoje fizemos uma caminhada. Paulo dizia: eu vos suplico em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Isso é extremamente significativo porque a iniciativa não parte de nós, mas a iniciativa parte de Deus. Então é do mistério pascal que brota a reconciliação. Nós pensamos normalmente que nós devemos ir até Deus, até Jesus e pedir perdão e reconciliar-nos com Ele e com os irmãos. Mas Paulo nos diz, não, é Ele que toma a iniciativa de vir até nós e pedir, reconcilia-te comigo, né? E depois reconcilia-te com os irmãos. Vejam, é algo de incrível, Deus que vem e diz, reconcilia-te comigo. É algo de uma profundidade muito grande. E nesse aspecto que o Padre Antônio nos traz, trazendo para o exemplo da Fratelli Tutti, nós podemos pensar na própria oração do Pai Nosso. Quase tudo na oração do Pai Nosso está por Deus, mas 2 coisas cabem a nós: perdoar se alguém nos ofendeu e pedir perdão se ofendemos alguém. E o Papa Francisco nos recorda, nesse espírito do perdão, de que nós precisamos construir pontes. O mal, o pecado, o crime, a violência, a indiferença criam abismos entre nós, como filhos e filhas desse Pai. E o perdão é a capacidade de uma ponte, a capacidade de novamente estarmos nessa mesma altura. Novamente, 2 faces, 2 irmãos, 2 pessoas que alcançam esse mesmo lugar de reconciliação. Por isso, acredito que a palavra do Evangelho de Lucas, do ainda hoje, fala também do tempo do perdão. Perdão não é nem amanhã e nem ontem, é hoje, porque tudo que temos é esse hoje. Então, o mistério pascal de Cristo, que fala de um hoje transformado, a partir dessa ótica do perdão, nos ajuda a colocar o perdão como uma urgência do nosso tempo. E o bonito é que muitas comunidades, na tarde de hoje, celebram as 7 palavras de Jesus. E uma das palavras fala do perdão. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem.
ouvimos sobre o perdão. Qual é a importância do perdão na sua vida de modo muito pessoal? Diácono, para mim, muito pessoal, eu acredito que o perdão não é o esquecimento, porque o mal que nos é feito, o mal que fazemos, ele tem memória, ele está dado no tempo das nossas histórias e das nossas vidas, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, esse mal nos paralisa e o perdão nos faz caminhar. Existem situações da nossa vida que nos paralisam, que tomam nosso tempo, nos angustiam. E quando nós nos colocamos na capacidade de perdoar alguém ou na capacidade de reconhecer que nós precisamos pedir perdão para alguém, nós estamos nos reconciliando com a nossa própria história e aí então os nossos olhos conseguem novamente se voltarem para um futuro. E se o passado da falta foi ruim, olhamos para esse futuro esperançoso e melhor. Quando Cristo perdoa aqueles que estavam talvez zombando dele ou não estavam compreendendo o que ali acontecia, acredito que Cristo também se coloca como Pai. E um dos grandes evangelhos que nos ajudam a compreender que nos ajudaram a compreender o tempo quaresmal é o evangelho do Pai misericordioso do Filho Pródigo, né? Então ali o Cristo talvez se coloca como esse Pai de braços abertos, pronto a perdoar os seus filhos e filhas, sem lhes perguntar qual o seu pecado, qual mal eles fizeram. Então, acredito que todos nós somos convidados a parecer com Jesus nesse aspecto, porque todos nós temos alguma coisa da nossa história e da nossa vida a pedir perdão e também a dar o perdão. Você perguntava, Pablo, ao Frei João sobre a experiência pessoal dele. É claro, dificilmente alguém de nós iria falar da sua experiência profunda, porque em geral pecado, conflito são também elementos que deixam marcas difíceis em cada um de nós. Mas eu lembro ter lido que o Papa João Paulo I, o Papa do Sorriso, ele dizia assim: é claro que o pecado é sempre algo de negativo, mas o pecado tem uma vantagem. Qual é? A vantagem de que a gente não se orgulhe, não diga eu sou isso, eu sou aquilo. O pecado ajuda que a gente não se glorie, como o apóstolo Paulo nos recomenda. Porque diante da experiência de pecado, e quanto mais os anos passam, mais a gente percebe isso. Por isso que Jesus disse: quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra, e a começar dos mais velhos retiraram-se. De fato, a experiência de vida mostra para cada um de nós a nossa própria fragilidade. E isso faz com que nós cada vez menos julguemos. Talvez seja por isso, não sei, Frei João, talvez seja por isso que é bom confessar-se com padres mais idosos, né? Porque eles já têm, assim, talvez uma experiência muito longa, passando por ter eles mesmos encontrado a misericórdia de Deus, então poder ajudar os irmãos mais jovens a encontrá-la. Nessa figura, Padre Antônio, dos padres mais idosos, talvez venha essa lembrança de um pai bondoso. E acredito que, trazendo novamente essas figuras do Evangelho do Filho Pródigo, há um momento que nós precisamos ser esse pai. Há um momento que a gente precisa estar de braços abertos para a reconciliação e para o perdão, e para que o nosso ambiente possa ser pacificado. Porque quando nós nos prendemos aos males, aos pecados, aos erros que nós fazemos ou que outros nos fazem, muitas vezes a gente fica preso nesse eterno passado, sem essa vista de um futuro. Então acredito que esse olhar de bondade, que a sabedoria do tempo, né, traz com a vida, acredito que é uma luta que a mim, mais jovem, me faz caminhar e me incita como esperança nesse local de reconciliação com a história e também com a misericórdia que vem de Deus. Que bonito, e realmente o perdão liberta. Eu gosto muito de uma frase do Papa Francisco, que ele disse logo no comecinho do seu pontificado: Deus nunca cansa de nos perdoar. Nós é que cansamos de pedir perdão a Deus. Diácono, na região
da Brasilândia, Zona Norte da capital paulista, você atua no projeto Perfeita Alegria, que é um serviço do Cefras, não é verdade? Fale um pouco do seu trabalho lá. O Cefras é Serviço Franciscano de Solidariedade. Então é um serviço que nós, como frades, já exercíamos a solidariedade, a caridade em várias das nossas presenças. E a partir de um tempo histórico do nosso presente, nós vimos a necessidade de que não bastaria apenas uma caridade desarticulada. Então nós partimos para articular o nosso serviço de solidariedade, de caridade, a partir de que nesse projeto em específico, que é o Perfeita Alegria, um espaço de acolhimento para crianças e adolescentes. Então, os nossos serviços do Cefras, o Serviço Franciscano de Solidariedade, todos os nomes deles trazem um pouco da espiritualidade franciscana. Então, todos eles são espaços de acolhimento voltados à população mais empobrecida, população vulnerável. Lá na minha região, uma região que nós temos ocupações, como Futuro Melhor, que é uma das maiores ocupações da Zona Norte da cidade de São Paulo. Temos também a Vila dos Heróis. Então, são espaços que crianças, às vezes, não têm um espaço lúdico, seguro para brincar, um espaço para conviver e para desenvolver as suas potencialidades. Então, lá nós trabalhamos no contraturno escolar. Então, todos estão matriculados na escola e no contraturno eles têm atividades, violão, música, dança, oficinas que vão os ajudar na sua formação humana integral. E queremos também, acho que sobretudo, ter um espaço seguro de respeito, de acolhida e de escuta, porque muitas vezes eles trazem situações que às vezes a gente não imagina que uma criança e um adolescente deveria ou esteja passando. Então, acho que é fundamental esse espaço de segurança. Então, todos os nossos serviços, de modo geral, ajudam a essa promoção da dignidade humana e de escuta quando ela é ferida, na nossa sociedade e no nosso tempo. Que bonito. E eu perguntei para o diácono sobre esse projeto Perfeita Alegria, porque o perdão é um encontro e seguramente lá você vive de uma maneira muito concreta a cultura do encontro, não é verdade? É muito interessante esse encontro, porque ele parte, sobretudo, de você acolher uma escuta de alguém que às vezes não tem consciência de que a sua dignidade humana foi ferida. Muitas vezes, um grande processo que nós temos lá é de perceber que situações que estão ali acontecendo, muitas vezes são naturalizadas e nós talvez não deveríamos naturalizar. Então, eu acho que a maldade, as situações de indignidade humana, elas devem ser sempre escandalosas. Elas não podem ser normalizadas. Por isso, um grande serviço que acredito que nós devemos fazer com aquela juventude do Perfeita Alegria, que imita uma passagem de São Francisco que fala o que é a perfeita alegria, Que às vezes coisas muito ruins acontecem na nossa vida, mas lá nós devemos tentar encontrar uma luz que nos leve em direção a Deus, é a capacidade de sonhar. Então eu acredito que por uma juventude que tem muita história e muito futuro, você dar a ela a capacidade de sonhar e sonhos grandes. Então, acredito que essa é uma grande missão que a gente tem nesse serviço e também temos outros lugares Perfeita Alegria, aqui perto da cidade de Aparecida, aqui em Guaratinguetá. Os freis também têm um serviço do Perfeita Alegria que começou ano passado, ali no Santuário Frei Galvão. E é o perdão vivido e celebrado no social. E lançando o nosso olhar para essa direção, Padre, como o perdão pode transformar realidades de violência e de exclusão social? Então, o perdão é algo de muito complicado, porém, nós vemos que Jesus insiste muito nisso. Não é algo em relação ao qual Jesus fale apenas de passagem, Nós vemos uma grande insistência no próprio Pai Nosso. Nós rezamos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E logo em seguida Jesus diz, vejam que se vocês desejam que o Pai perdoe, é preciso que vocês também perdoem. Mas é um processo muito complicado.
não se trata apenas de um sentimento. Mas veja, Pablo, que esse tipo de essas iniciativas aqui, elas são fundamentais no mundo de hoje, no qual nós vemos tantos conflitos. Esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, esse conflito Israel e Palestina, mas enfim, tantos conflitos, mas podemos encontrar também conflitos nas famílias. Eu tenho assim a impressão de que nós somente podemos dar um passo significativo quando nós, então, acolhendo o convite, o ensinamento de Jesus, acolhendo a graça de Jesus que nos é dada, nós saímos de nós mesmos e começamos a olhar para o outro como pessoa que, como eu, é um filho de Deus, com as suas dificuldades, com os seus aspectos positivos também. Mas veja que, infelizmente, tantas e tantas pessoas não têm a oportunidade de alguém que os ajude a realizar esse processo, porque talvez desde a infância teve na sua vida o cultivo do ódio, né? Então eu creio que nesse sentido iniciativas de igrejas, tantas iniciativas na sociedade civil podem ajudar as pessoas a dar esses passos, Certamente, se nós formos para Israel, Palestina, certamente se nós formos para a Ucrânia, Rússia e aqui no Brasil também, nós encontraremos iniciativas pessoais, mas também iniciativas de grupo que vão contra a corrente, né? Mas isso, repito, somente é possível acolhendo o ensinamento de Jesus na fé, mas saindo de si mesmo. O perdão fala de um sair de si mesmo. De fato, Padre, somos chamados a viver como Cristo viveu e a sermos coerentes com a mensagem do seu Evangelho. E assim, chegamos ao final de mais um bloco. É chegado o momento do nosso intervalo. Voltamos já com o programa Em Comunhão. Voltamos com o nosso programa Em Comunhão e vamos continuar com nossa reflexão sobre o mistério pascal de Cristo, com a ajuda do Padre Antônio Seganfredo, meu professor e o meu irmão aqui, no Ministério Diaconal Frei João Manuel. A verdadeira justiça social nasce do compromisso com os mais necessitados. A palavra de Jesus nos chama a reconhecê-lo nos pobres e marginalizados, lembrando que a solidariedade não é opção, mas um dever cristão para construir uma sociedade mais justa e fraterna. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e viestes ver-me. Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. E agora, iluminados com a palavra de Deus, vamos continuar nosso bate-papo. Padre Seganfredo, como o mistério pascal nos ensina a lutar por justiça social? Então, eu creio que o mistério pascal é o ponto alto daquilo que Jesus foi vivendo ao longo de toda a sua vida. É a entrega total, mas de uma entrega que foi acontecendo ao longo da sua vida. Eu quero sublinhar que Jesus, com as suas palavras, com as suas ações, ele, com aquele olhar e com aquele escutar, o Frei dizia, escutar gritos silenciosos e gritos silenciados.
Achei bem interessante essa expressão. Jesus, com o seu olhar e o seu escutar, ele procurava ajudar as pessoas a reencontrar a própria dignidade. Por exemplo, quando nós lemos em João 8, a mulher que tinha sido colhida em flagrante adultério. Mas não somente do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista da comunidade, como nós falávamos no primeiro bloco. Jesus, ele quer que a pessoa tenha a sua dignidade recuperada e, nesse processo, o reintegrar a pessoa na comunidade é fundamental. Então nós lemos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, quando Jesus cura o leproso, ele diz: vai mostrar-te ao sacerdote, quer dizer, para que você possa ser reintegrado na comunidade. E essa ação de Jesus, que é esse entregar-se para que os outros possam então ter uma vida digna em comunidade, esse processo chega no seu ponto alto quando Jesus quando se entrega completamente, né? Então me parece que o mistério pascal é o ponto alto de toda a trajetória de Jesus. Nesse sentido que ele ensina, ele fala de justiça social. Diácono, vimos no bloco anterior que você atua diretamente com crianças e adolescentes nesse projeto lá na Brasilândia, em São Paulo, Perfeita Alegria. Pergunto para você, na sua opinião, qual é o papel da igreja na defesa dos mais vulneráveis, já que você está em contato direto com eles, no seu trabalho pastoral e missionário? Diácono, é interessante que a igreja ela tem um lugar muito privilegiado de um acesso às vidas, do acesso à realidade e às verdades da nossa sociedade. E por ter esse acesso muito privilegiado, é também um acesso também de muita responsabilidade. Então essas vidas a nós confiadas são também vidas que nós nos responsabilizamos. Um outro aspecto também com os mais vulnerabilizados da nossa sociedade, a partir desse olhar da igreja, é também a capilaridade que a igreja tem. A igreja tem um grande histórico de ajuda da promoção da dignidade humana e de olhar aos últimos da nossa sociedade. Então, portanto, quando nós nos colocamos ao lado dessas pessoas, essas pessoas confiam as suas vidas a nós, acredito que nós temos essa grande responsabilidade de transformar essas vidas. E esse ano santo da esperança, né, peregrinos da esperança, é um olhar que, quando você trabalha com jovens e crianças, ele é muito importante. Como colocar-se dentro de uma periferia, nesse lugar de uma esperança transformadora. Então, nós não vamos ficar fixos e estáticos, imaginando que a nossa realidade será sempre essa, mas nós nos colocamos em marcha para transformar a nossa realidade. E às vezes começa com coisas muito simples. Às vezes nós estamos numa periferia que esteticamente não tem a sua beleza, como a gente tem na nossa cabeça já, aquele bairro bonitinho, arrumadinho, mas nós podemos deixá-lo limpo, né? Nós podemos cuidar da beleza dele, nós podemos tentar de uma certa forma harmonizá-lo e tratar entre nós com respeito, com educação, mesmo que existam forças de violência que muitas vezes caem sobre, em especial, essas pontas da existência, né? Tanto os mais jovens quanto também os mais idosos. Então a gente percebe sempre nas periferias são esses duas pontas da vida, e lembra e remete também à questão bíblica, né? Os órfãos e as viúvas, né? São as pontas da vida. Então a gente vê, se a gente fizer esse olhar bíblico do tempo de Jesus e do hoje, continua a mesma questão. Mas continuar a mesma questão não significa que nós vamos nos conformar com essa situação. Porque acredito que o dever do cristão, peregrino da esperança, é sonhar, e sonhar o mundo segundo Jesus Cristo veio revelar, segundo o desejo do Pai de Jesus Cristo, que é um mundo diferente. Não é esse mundo. Os órfãos, as viúvas e os migrantes, né? Vejam só, eu gostei muito dessa palavra, Frei João, a palavra capilaridade, justiça social, que vai se
vai se realizando capilarmente. Nós lembramos sempre do padre Júlio Lancelotti e o seu trabalho junto às pessoas em situação de rua. E eu quis também sublinhar essa tríade, também os migrantes, o estrangeiro, porque nós, missionários escalabrinianos, temos essa missão do trabalho junto aos migrantes, e na cidade de São Paulo há uma realidade que já existe há décadas, que é a Casa do Migrante, no Glicério, em São Paulo, junto à Igreja da Paz, onde os estrangeiros, os refugiados, são acolhidos na Casa do Migrante, mas tem também um trabalho em relação à documentação, à formação profissional, etc. Isso nos traz muito orgulho no bom sentido, porque se nós escutamos muitas vezes críticas à igreja, críticas ou porque não se concorda com esse ou aquele aspecto doutrinal ou de disciplina, mas essa capilaridade do trabalho nas periferias, junto às pessoas em situação de rua, junto aos migrantes, junto a tantas outras realidades, isso nos deixa orgulhosos no bom sentido, porque é realizar aquilo que Jesus pediu, né? Eu estava com fome, me desses de comer. Eu era migrante e me acolheste. Eu acho que nesse sentido, nós como igreja estamos ajudando muitas pessoas na própria Sexta-feira Santa, na Sexta-feira Santa da própria vida, para que possam chegar à luz da esperança, né? O diácono Pablo citava uma das 7 palavras de Jesus na cruz, e uma das palavras de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Talvez o grito de Jesus não seja tanto só dele, mas de tantos aqueles que hoje, neste momento e nesse instante, repetem com Jesus esse grito. E não é um grito de abandono, porque Deus e Jesus fazem-se presente nessas pessoas, e esse trecho do Evangelho de Mateus 25 que nós estamos meditando nesse bloco fala disso, né? Todos esses últimos, esses que são, repito novamente, né, silenciados e silenciosos do nosso tempo, todos esses fazem-se presentes no corpo de Cristo. Esse grito não é de ausência, mas é da presença desse Deus que é bondade, que se faz junto com esses últimos dos nossos tempos. E a política é meio para viver e lutar por justiça social. E, diácono, vivemos numa sociedade polarizada, não? Há quem não queira se envolver por assuntos políticos. E o Papa Francisco diz na Fratelli Tutti o seguinte: a política é uma das formas mais elevadas de caridade. Que bonito isso. O que isso diz para você? Diácono, o Papa Francisco é um grande leitor do nosso tempo. E o convite da Fratelli Tutti é também que nós, ao entrar, aprofundarmos nesse texto, aprofundarmos naquela mensagem, também somos convidados a fazer uma leitura da nossa realidade e do nosso tempo. Então, acredito que quando a gente coloca o parâmetro da política dentro de todas essas questões que nós estamos tratando aqui, é talvez uma pergunta fundamental e primeira. O mundo como ele está hoje, a nossa sociedade como ela está hoje, está tudo tranquilo? Está tudo bem? Nós estamos caminhando bem? Estamos felizes? Estamos satisfeitos? Então, a partir da nossa resposta muito honesta e sincera a partir do nosso tempo, nós vamos também ter pistas de como dar essa transformação. E a política é o modo privilegiado dessa transformação. Então, acredito que fazer uma leitura muito real e honesta do nosso tempo vai nos ajudar a saber onde estamos e aonde queremos estar. Então, com a constatação de que talvez no nosso tempo exista fome, exista miséria, exista pessoas tão angustiadas, vivemos num tempo nunca na história com tanto uso de medicamento, por exemplo, para doenças mentais, para as doenças da alma, e nós nos perguntamos por quê. Então, talvez exista uma resposta. E o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, talvez ele faça um grande apelo
que foi um pouco o que nós fizemos na pandemia, mas depois parece que a gente voltou novamente no novo normal, mas no fundo era o antigo normal e talvez até piorado em alguns aspectos, né? Porque quantos de nós, talvez hoje, nesse feriado aí religioso da Sexta-feira Santa, a gente pode dizer para nós mesmos como estamos cansados. Então, vivemos num tempo de extremo cansaço. Então, mudar essa nossa sociedade tão cansada, né? Tão, talvez até que leva ao adoecimento, é também a gente se perguntar qual sociedade queremos construir, e ela passa pela política, ela passa pelas nossas decisões. Então, acho que fazer essa leitura, né? Eu lá na cidade de São Paulo, às vezes você vai fazer um deslocamento para uma região dentro da cidade, eu vou levar 2 horas. Então, a gente se pergunta, meu Deus, 2 horas da minha vida para se deslocar e depois mais 2 horas para mim voltar para o mesmo lugar. Será que isso é saudável a longo prazo, né? E quantas pessoas estão há anos nesse ritmo, né? Então, é um cansaço que faz um olhar de como que a política pode mudar e transformar uma realidade pontual a partir desse exemplo, mas tantos outros exemplos a gente poderia dar aqui das decisões políticas que incidem também na nossa vida espiritual, na nossa vida como pessoa, como cidadão. Essa frase que da Fratelli Tutti, eu creio que, tenho quase certeza, que é uma frase que o Papa Francisco bebe do Papa Paulo VI, né? Das encíclicas do Papa Paulo VI. A política é a forma mais alta de viver a caridade. E então, quando nós falamos em política, é claro, faz parte a política partidária também, né? Mas a dimensão política está presente no nosso dia a dia. Sobretudo quando nós nos responsabilizamos também pela construção da polis, da cidade, da sociedade. Então, aqui eu creio que é muito importante que os seguidores de Jesus digam, eu também quero engajar-me na política, mas vejam o que eu quero dizer. Engajar-me em situações, em iniciativas de paróquia, iniciativas de igreja, iniciativas da sociedade civil e também na política partidária. Então, quando numa paróquia há iniciativas relacionadas a combater a fome, né? Ou relacionadas, por exemplo, a cuidar das crianças, como a pastoral da criança, ou então outras iniciativas que não estão ligadas a uma paróquia especificamente, mas que são iniciativas de igreja ou mesmo de sociedade, não necessariamente ligadas, digamos, à igreja. Eu creio que nós precisamos deixar que esse apelo também chegue até nós. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu posso encontrar um espaço na paróquia, um espaço em organizações e, é claro, também no mundo da política. É claro que também no mundo da política. Infelizmente, quando nós pensamos também no mundo da política, no Brasil hoje em dia, as realidades evangélica, católica, muitas vezes parece que se sublinha mais a questão do quem tem mais poder, quem tem mais influência, quando na verdade a dimensão também da política partidária é aquela de buscar, a partir da nossa fé, o bem comum. E concluo esse pensamento dizendo, no momento em que eu vamos também votar, né? Votar também é o engajamento político em favor da justiça, né? Quando alguém vota, é uma grande responsabilidade. Então, vejam, política nesse sentido amplo, né? Mas que chega também no aspecto depois de quem elege, do quem é elegido. Porque às vezes, com uma assinatura, as consequências de uma assinatura são muito mais amplas do que pequenas iniciativas que são importantíssimas. Por isso que a política é um papel para os cristãos, é a forma mais alta de caridade, dizia Paulo VI, Francisco.
E é interessante na Fratelli Tutti, Padre Antônio, que o senhor cita essa questão da política institucional, que o Papa Francisco, quando aborda esse tema, ele vai dizer que a política é um serviço. O serviço àqueles que servem. Então, aquele político que está ligado ao institucional, aos governos, né, ao serviço público, não é o quanto eu vou ganhar, mas a grande questão que nós, como cidadãos, né, nessa sociedade política, devemos nos fazer é quanto você tem a nos dar, quanto você tem a nos oferecer, quanto serviço você tem a fazer aos seus eleitores, aos seus cidadãos, às pessoas que você representa. Então, eu acredito que o Papa Francisco ele toca nesse ponto na Fratelli Tutti e nós, como cristãos que estamos dentro de uma sociedade política, também não podemos nos isentar desse papel de cobrança de um serviço e de uma doação que algumas pessoas exercem em nossos nomes. Não é em nome delas mesmas, mas é em nome de cada um de nós que somos aqueles que os elegem, que nós esperamos que eles representem a nós e representem bem. Que bonito, realmente a política é um serviço ao povo, sobretudo aos pobres, porque é impossível falar de justiça social sem nos reportarmos aos pobres, às pessoas mais vulneráveis. Irmãos e irmãs, voltamos com o nosso programa Em Comunhão e vamos continuar com nossa reflexão sobre o mistério pascal de Cristo com a ajuda do Padre Antônio Seganfredo e o Frei João Manuel. A esperança que Cristo nos oferece não é apenas uma expectativa, mas a certeza da vida eterna. E o nosso compromisso é viver de acordo com essa nova realidade, refletindo o amor e a graça de Deus em nosso dia a dia. Vamos acompanhar a passagem bíblica que irá iluminar nossa reflexão neste bloco. Fomos, portanto, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também nós possamos caminhar em novidade de vida. Pois, se fomos completamente unidos a ele por uma morte semelhante à sua, também o seremos por uma ressurreição semelhante. Estamos vivendo o Ano Santo, o ano jubilar peregrinos de esperança. E sabemos que a nossa esperança tem nome, Cristo, que não nos decepciona. Padre Seganfredo, o mistério pascal é capaz de renovar a nossa esperança em um mundo melhor? O mistério pascal, ele certamente, ele renova a esperança na vida de cada um de nós e também para a sociedade, porque Cristo venceu a morte. Pela fé nós acolhemos esta verdade. E a própria Escritura nos diz, na 1 Coríntios capítulo 15, o maior inimigo, o último inimigo, aquele que ninguém vencia, foi vencido por Cristo. E é interessante nós acolhermos então essa verdade. Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Mateus capítulo 28, João capítulos 20 a 21 e também nas cartas de Paulo testemunham. Cristo venceu a morte. A morte não tem mais a última palavra. E é claro que isso abre para uma esperança enorme, para os que têm fé, abre para uma esperança enorme e abre, nesse sentido, para toda a nossa atividade, toda a nossa luta, todo o nosso engajamento, toda a nossa solidariedade, toda a nossa alegria. É interessante nesse aspecto dessa alegria como um sopro de vida nova. O Cristo ressuscitado em João, no dia da ressurreição, já sopra sobre aqueles que são testemunhas que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado, sopra sobre eles esse Espírito, esse que impulsiona, que os envia em missão para levar essa grande notícia. Quando a gente se alegra com algo, quando a gente fica feliz com algo, a gente quer compartilhar essa alegria.
Então, a alegria do ressuscitado, a alegria da vida nova, que nós encontramos em Jesus Cristo através da nossa fé, não pode ficar presas dentro de nós. Uma grande frase de Nossa Senhora que muitas vezes a gente não percebe o valor dela: Maria guardava essas coisas no coração. Mas Maria não ficou parada guardando essas coisas no seu coração, pelo contrário. Maria é aquela que está nos grandes arcos da vida do seu filho. No seu nascimento e na sua morte e ressurreição, Maria conservava essas coisas no coração, ou seja, ela está em movimento. Nas coisas que Deus faz na nossa vida, Maria é esse sim, que quando guarda as coisas no teu coração, e ela se coloca como talvez o grande modelo para nós daquela que é a verdadeira peregrina da esperança. Porque ela teve essa grande esperança do teu filho no presépio e a grande esperança do teu filho também na cruz. E o Papa Francisco, que convocou o Ano Santo Peregrinos de Esperança, escreve que a esperança ousa olhar além do conforto pessoal. Como podemos, Padre, construir uma sociedade mais justa e fraterna à luz dessa esperança que é Cristo e que não nos decepciona, como nos diz o autor sagrado? Então, um aspecto fundamental e que eu tenho compreendido sempre mais estudando os escritos de Paulo é que o ponto inicial sempre é o dom de Deus. Né? A esperança que nós podemos acolher, ela brota da cruz, é um dom de Deus. Antes de qualquer tipo de iniciativa nossa para construir uma sociedade melhor, é do mistério pascal, é da cruz que brota essa esperança, é do dom que Deus nos traz. Porém, a partir do momento em que nós acolhemos esse dom, então começa a nossa responsabilidade. E algo que eu convido também que nós percebamos é que essa frase, nesse ano, está sendo extremamente repetida, né? A esperança não decepciona. Uma outra tradução, a esperança não envergonha, né? Porém, nós não estamos percebendo, aliás, não percebemos se não lemos os versículos que estão próximos desse versículo, no capítulo 5 da Carta aos Romanos, que o apóstolo diz assim: é a tribulação que produz a paciência, é a paciência que produz a perseverança, e a perseverança produz a esperança. A perseverança gera a esperança, e a esperança não decepciona, porque o Espírito Santo foi derramado em nós. Então, o que eu quero dizer, Pablo, é que, assim, em primeiro lugar, o dom de Deus, o dom que brota da cruz de Cristo. Mas no momento que nós acolhemos esse dom, aí se torna responsabilidade, e essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade sofrida. Para chegar ao domingo de Páscoa, Jesus passou pela Sexta-feira Santa, né? Que nós estamos vivendo hoje. A tribulação, a paciência, a perseverança e então a esperança. Não tenhamos medo. A cruz ela nos provoca medo, mas a cruz produz vida nova, produz. A cruz que é carregada, no fundo, ela não encontra, ela não fica na morte, mas ela chega nessa vida nova, chega nessa esperança. Eu creio que esse processo pode nos ajudar na construção de uma sociedade nova, uma sociedade melhor. É interessante essa questão da esperança que o padre nos apresenta nessa reflexão, que esperança não é espera. Nós precisamos deixar isso bem, distinguir isso. E aí eu acredito que essa provocação que a Igreja nesse ano santo, para não deixar a gente imaginar que a esperança é parada, que nós vamos simplesmente ficarmos acomodados, fala peregrinos da esperança. Quem peregrina, caminha, se movimenta. Então, a sociedade que nós queremos, a sociedade que nós sonhamos, esse mundo transformado pelo amor de Cristo que nós esperamos em toda a Páscoa, né? Não com o evento do passado,
mas como um evento do hoje, do nosso presente, do nosso tempo, é movimento. Então, por isso, esperança é luta, é gestação. Aquilo que nós esperamos na esperança deve nos movimentar. Então, o sonho de uma sociedade com mais respeito, com mais bondade, com mais solidariedade, com mais empatia, com escuta, parte de uma esperança que é ativa. Então, por isso, se nós esperamos isso enquanto esperança, nós vamos praticar isso nas nossas vidas. E acredito que os apóstolos, eles não ficam parados na alegria da Páscoa, pelo contrário, eles levam essa alegria, e aqueles que são banhados, né, com essa alegria, inundados com essa alegria, são também transformados por essa esperança. E na cruz, onde brota essa esperança que não nos envergonha, utilizando a tradução que o padre Seganfredo trouxe para nós, encontramos a vida que se doa, o sangue derramado. E Jesus veio a este mundo para que tenhamos vida e vida em abundância. Pergunto, padre, de que maneira anunciamos com a nossa vida, de modo muito concreto, essa vida da cruz? Essa vida que brota da cruz, porque justamente Jesus não permaneceu na morte, crucificado, morto, sepultado, não permaneceu, mas venceu o tremendo inimigo da morte. Agora, como você dizia, isso para que tenhamos vida e vida em abundância. Eu creio que é importante que nós percebamos também algo que às vezes nos foge. Várias vezes ao longo desse programa também, nós falamos de salvação, né? Mas a vida e a salvação já estão presentes. Os evangelhos sinóticos nos dizem, o reino de Deus já está presente. O evangelho de João nos diz, a vida eterna já está presente. Então, essa vida e vida em abundância não é apenas para depois da morte, não é apenas para o paraíso, a vida eterna. E aqui, cada um de nós é desafiado. Cada um de nós é desafiado a acolher essa vida em abundância pessoalmente, mas a tornar-se também um promotor dessa vida em abundância através daquela capilaridade da qual falávamos, na qual nós também somos chamados a nos engajarmos. E permita-me dizer que, vendo aqui você, Pablo, diácono Pablo, vendo o João, o diácono João, nós nos alegramos, né? Quando os cabelos brancos da gente vão começando a tornar-se cada vez mais brancos, ver a juventude que vem vindo. E aqui também fica o convite para jovens, né? Meninos jovens, meninas jovens, que deem a sua adesão, porque é a partir do abraçar essa vida que vence a morte, é que nós podemos então também tornar bem concreto o reino de Deus já hoje, a vida eterna presente já hoje, através das nossas atividades, a partir dos dons que cada um de nós tem. E Jesus se doou por inteiro a todos e cada um de nós, e como o Seganfredo bem disse, você jovem também é chamado a doar-se, a se dar por inteiro à causa de amor, à causa de Jesus. E voltando para aquela pergunta que eu fiz para o padre, de que maneira, diácono, anunciamos essa vida que brota da cruz? Diácono Pablo, é interessante a gente, nesse aspecto da ressurreição, e olhando para a cruz, pensarmos talvez o significado de ressuscitado. O ressuscitado é aquele que está de pé, a vida nova, né? Não está mais no sepulcro, mas ele está de pé. E nós, na nossa liturgia, quando celebramos esse Cristo, o mistério pascal de Cristo, nós estamos como? De pé, assim como o ressuscitado. Então eu acredito que o que rezamos na nossa liturgia, o que dizemos dentro das nossas igrejas, nós queremos levar para a nossa vida, senão parece que tem algo de desconexo com a nossa fé. Então, o Cristo que se entrega na cruz,
a palavra final dele, como disse o padre Seganfredo, a palavra final não é a morte, mas a palavra final é a vida nova. Então nós somos convidados a nos levantar, a nos ressuscitarmos junto com esse Cristo. E aí vamos fazer esse olhar, né? Falamos muito hoje sobre a Fratelli Tutti, né? Sobre aqueles que estão caídos na nossa sociedade, aqueles que precisam de uma mão para serem levantados, para serem ressuscitados também e participarem conosco dessa alegria que brota do Cristo. Então, um grande convite para nós, para as nossas comunidades, é que muitas vezes nós temos irmãos e irmãs dentro das nossas igrejas que precisam dessa mão. Rezam conosco, estão conosco, mas estão vivendo às vezes uma situação de caídos, né, na vida, seja por situações inúmeras. E nós somos aqueles que somos convidados a dar essa mão e dizer: Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. Participe dessa alegria e vamos nos dar as mãos. O padre lembra, né, desse presente da resposta do mistério pascal de Cristo e a gente reza isso todas as missas no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, né? O reino que começa no aqui, não no além, né? Não no depois, mas no agora. Então acho que a Páscoa, repito a palavra de Lucas, é sempre um hoje, né? É sempre no agora. Então acredito que somos convidados a manifestarmos esse hoje, em especial aqueles que mais precisam. E junto à cruz, Maria está de pé. E a oração nos mantém de pé. Daí a importância de rezar e rezar sempre. Então, padre, qual é a sua mensagem de Páscoa para quem está nos acompanhando? Páscoa é neste próximo domingo, é vida nova, ressurreição. Qual é a sua mensagem para quem está nos acompanhando? Eu gostaria de pegar esse gancho em relação a Maria, que é a casa da mãe. O cardeal Carlo Maria Martini, de feliz memória, já falecido, que foi um grande profeta, anunciador da palavra de Deus, arcebispo de Milão. Num certo momento ele escreveu uma carta pastoral na qual ele falava da Madonna del Sabato Santo, né? Nossa Senhora do Sábado Santo, porque é aquela que cultiva a esperança no silêncio. Enquanto Jesus jazia morto no túmulo, para a maioria dos discípulos parecia que a esperança tinha terminado. E a Madonna del Sabato Santo, né? Nossa Senhora do Sábado Santo, no silêncio continua cultivando a esperança. Então, eu gostaria de que nós, junto com esta mulher que no silêncio continua cultivando a esperança, que também nós silenciemos. Nessa Sexta-feira Santa, no Sábado Santo, né, com Maria, a Nossa Senhora do Sábado Santo, porque a partir desse silêncio fecundo, é que então nós permitimos que Deus fale ao nosso coração e permitimos também que brote a esperança, a vida nova, e não uma esperança assim desencarnada, mas uma esperança que nos convida a agir. Então essa é a minha mensagem. Junto com Maria, silenciemos, firmes na esperança, deixemos que Deus fale ao nosso coração e certamente vida brotará. Não apenas para mim, mas eu me tornarei então instrumento para que os outros também tenham vida em abundância, que é a vida que o ressuscitado nos traz. Diácono, Páscoa é tempo de renovar a nossa esperança no ressuscitado, não é mesmo? Com certeza, meu irmão no ministério diaconal. Até que enfim. Eu acredito a liturgia da igreja, ela segue o tempo judaico. No entardecer já está um novo dia. Então, por isso que amanhã, na tarde de amanhã, nós já celebraremos o domingo de Páscoa. E às vezes nós podemos imaginar que estamos num tempo meio que escuro, de entardecimento, né? Que tempo nós vivemos, né? Com muitos dilemas, muitas questões, muitas perguntas a fazer e com um futuro incerto. Mas eu acredito que a resposta do dia novo que nós nos fazemos talvez esteja, né, nesse entardecer.
Por isso, nessa vida nova que nós desejamos em Cristo, que Ele é a luz e o sol da nossa vida, que nós possamos nos deixar iluminar pela sua mensagem, pelo seu evangelho. Assim, acredito que hoje, nesse grande silêncio que a igreja convida todos nós a adentrarmos, esse silêncio do sepulcro, nós possamos, na noite de amanhã, que não será mais noite, mas será um dia, podemos bradar essa grande vitória de que Cristo está vivo em nossas vidas, de que Ele nos impulsiona, Ele é a nossa esperança, é a nossa fé, é o nosso amor, e nele depositamos todas as nossas vidas e nele encontramos as respostas para as muitas perguntas que com certeza nós nos fazemos. E que tenhamos muita coragem de fazer essas perguntas. Acredito que o nosso tamanho é o tamanho das nossas perguntas e o tamanho da verdade que nós conseguimos carregar. E ele mesmo diz, eu sou a verdade, né? Quem escuta a minha voz, escuta a voz da verdade. Nós precisamos dessa escuta da voz dele e a voz de tantas pessoas que no nosso mundo, no nosso redor, são também as vozes de Cristo. E o Sábado Santo é um dia dedicado a Maria. É um dia marcado pelo silêncio. Todo o dia do Sábado Santo está reduzido à pessoa de Maria, mulher do silêncio, mulher da boca pequena. E o silêncio pela feliz espera na ressurreição do Senhor. A Páscoa é renovar a esperança e nós estamos no tempo da esperança. É o Senhor que vence o pecado e a morte, e o túmulo vazio nos encoraja no seguimento à pessoa de Jesus. A nossa fé não é uma ideia, não é uma realidade distante de nós. A nossa fé é uma pessoa com P maiúsculo, é o próprio Cristo. Então, ter fé é comprometer-se com a pessoa de Cristo e com a sua missão de salvação no mundo. Meu irmão e minha irmã, chegamos ao final do nosso programa Em Comunhão. Reveja este programa em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Aparecida. Até mais, com a graça de Deus.